Pai, fala conosco nessa manhã. Ministra, Pai, no nosso espírito uma palavra para edificar a nossa vida cristã. Assim nós oramos confiante em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma linda salva de palmas. Pode tomar seu assento. Pode sentar, amém. Uau. Quem está a jejuar? Está a ser bom? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, amém? Continua constante nesse jejum e oração. Claramente que Deus vai abençoar você. Sabe, uma das coisas muito importantes sobre jejum e oração ajuda a nossa capacidade de, além de imaginação, é isso? Não, criatividade, that is right. Ajuda a nossa capacidade de criatividade. Ajuda muito na capacidade de criar. Por que eu digo isso? Abre Gênesis capítulo 1, versículo 26, começando no versículo 26. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem, põe ainda ACF. Quero ver o que a ACF vai dizer aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo a seguir. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu queria pegar esses dois termos, criou. Existe uma parte, ou seja, se você ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai dar conta que há duas coisas diferentes. Em que Deus, sendo Deus, há uma das habilidades que Deus colocou em nós, que Ele próprio Deus utilizou ou usa até agora, que é primeiro capacidade de criatividade. A criação começa na imaginação. Diz, criou Deus. Mas se nós irmos no capítulo 2, no versículo 6 e 7, já vai falar uma outra coisa. Por favor, capítulo 2, versículos 6 e 7. Um vaporeço subia da terra, regava toda a face da terra, versículo a seguir. Formou o Senhor Deus o homem do pó. Primeiro criou, depois formou. São dois eventos diferentes. A criação, que começa na criatividade, e a formação. São dois termos hebraicos diferentes que ele utiliza aqui. Uma coisa é criar, outra coisa é formar. Por que eu disse isso? Eu, quando comecei a dar a minha introdução, eu dizia que jejum e oração ajuda você, ou seja, impulsiona a tua habilidade de criatividade. Sabe, há pessoas que não gostam de ficar sozinho, mas uma das formas de você dinamizar a tua capacidade de criar as coisas começa quando tu estás no tempo de estar sozinho, meditação. Esse é o termo certo, meditar. Diz que Deus criou, como na imaginação de Deus. Olhou e disse, vou criar um homem. Tudo começa com capacidade de criatividade. E Deus colocou isso em nós. Diz que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Semelhança significa caráter de Deus. A forma como Deus pensa, a forma como Deus age, a forma como Deus começa a fazer as coisas. Tenha tempo de começar a impulsionar a tua mente a criar coisas. Tenha tempo de trabalhar a sua mente, porque a tua mente é a maior riqueza que Deus colocou em você. A maior riqueza que Deus coloca no homem é a habilidade de criar as coisas. Todo mundo dizia, era impossível algo andar no céu. Por causa de uma lei, não é? Qual é a lei? Mas como é que avião anda? Se isso é possível, ok, mas como é que avião anda? Até o dia que o homem começou a ter capacidade de criar algo, além da limitação natural, o homem começou a dominar até as leis que a própria natureza um dia nos impôs. Tudo que você vê, há sempre uma solução. O facto de você não conseguir uma resposta agora, não quer dizer que isso não é possível ser feito. Dizia um sábio, Nelson Mandela, dizia, tudo é impossível até o dia que o homem tentar. Tudo se parece ser impossível até que um dia o homem fazer pela primeira vez. Então,
Jejum e oração te ajuda a ativar a sua capacidade de criatividade. Vou colocar assim. O Espírito Santo que nós recebemos não é só para você orar ou para expulsar demônio. O Espírito Santo é a própria natureza de Deus. O Espírito Santo é o próprio ser de Deus a habitar dentro do homem. Não limita o Espírito Santo apenas para falar em língua. Não é isso. Disse, quando o Espírito Santo vier, disse, vai vos ensinar todas as coisas. Não só da igreja. Até equação de álgebra vai te ensinar. Nós pensamos que o Espírito Santo só nos ensina coisas da igreja. Não. Ensina-te tudo. Mas o problema é, nós só exploramos o Espírito Santo num ângulo apenas. Nos educaram apenas o Espírito Santo. É para coisa da igreja, ou quando você fecha os olhos, ou quando você tem uma dúvida acerca de uma coisa, diz, Espírito Santo me ajuda. Para isso só que serve. Não. Ele é o teu melhor ensinador. Acho que me remeteram nisso. Vou ter que falar sobre, acho que se não for amanhã, depois da manhã, a palavra paracleto, que diz que vou vos enviar o outro consolador, que é o paracleto. Tem vários significados, consolador. Eu acho que vou ter que ensinar sobre isso. Limitamos o Espírito Santo num quadrante que às vezes Deus fica triste. Você nota que os cristãos operam num nível muito baixo do que aquilo que eles deviam operar. Por quê? Porque nós não exploramos o máximo a importância e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Supostamente, os cristãos deviam ser inteligentes, muito inteligentes. Mas sabe qual é o nosso foco? São os demônios. Limitamos o cristianismo em demônio. Nos aculturaram que nós viemos na igreja só por causa dos demônios. A minha pergunta sempre foi essa: o dia que Satanás não vai estar, como é que será a nossa relação com Deus? Porque no céu Satanás não vai estar. No céu há uma ideia que nós temos do céu. Vamos começar só a andar à toa. Quem disse isso? Não é possível. O céu é organizado. A Bíblia diz assim: quando um ímpio se converte, há uma festa no céu. Normalmente uma festa requer organização. Tem alguém que vai preparar as coisas, tem alguém que vai preparar as bebidas. Tu pensas que os anjos só ficam lá a dizer aleluia, amém? Há uma ideia que nós temos dos anjos. Eles dizem santo, santo. Não é possível. Não é possível. Há uma administração total. Há um governo total de Deus. E as coisas funcionam como administração. E não pensa quando tu ir no céu, só vai começar a gritar aleluia, amém. É mentira do diabo. Essa nova terra que Deus disse que haverá uma nova terra, vamos andar à toa? Então há coisas que são feitas de forma organizada. Há coisas que são feitas de forma arquitetada. Então, limitar o Espírito Santo que nós recebemos apenas só para expulsar demônio, ou para Deus nos ensinar quando estamos em dúvida, é tornar o Espírito Santo ineficaz dentro de nós. Aleluia. Eu falava sobre o desenvolvimento pessoal, e eu vou continuar nesse tema. E eu dizia que o desenvolvimento pessoal é um conjunto de atividades, informações que contribuem para o processo de desenvolvimento mental, social, emocional, espiritual e física. Vou repetir. O desenvolvimento pessoal é conjunto de atividades ou informações que contribuem para o processo de desenvolvimento, primeiro mental, intelectual, depois social, segundo emocional, terceiro espiritual e o quarto é físico. E nós os cristãos normalmente nos limitamos apenas no desenvolvimento espiritual e intelectualmente somos muito baixos. Não. Supostamente tem que ser diferente. Na Bíblia, nos 12 filhos de Jacó, há uma tribo chamada tribo de Isacar. A tribo de Isacar era uma tribo que eram tão inteligentes, eles conseguiam fazer a leitura do tempo. Eram tão desenvolvidos na mente dele, ele tinha que fazer a leitura do tempo. E todos os outros filhos de Jacó dependiam dele. Entenda, quando tu se tornas inteligente, até pessoas que têm dinheiro vêm submeter dinheiro nas tuas mãos. Eu digo e volto a dizer, pobreza não é falta de dinheiro, é falta de habilidade mental para produzir dinheiro.
Porque existem muitas pessoas, mesmo com dinheiro, são pobres mentalmente. Dinheiro não te torna rico, mas te ajuda a se tornar rico. Porque apenas é um instrumento. Alguém está aqui comigo? Então, aquela tribo, que é a tribo de Isacar, faziam leitura do tempo. E todo mundo esperava o que eles vão dizer, o que Deus está a dizer para o próximo ano. Quais são os sinais que você está a ter. Sempre que você ter um desenvolvimento mental, tu estarás sempre à frente dos teus irmãos. Estarás sempre à frente. O que eles estão a ver agora, tu já viste há muito tempo. E quem está sempre a buscar informações, ele fica parado. Pior do que o pecado, a ignorância ainda é pior. Pior do que ter bruxo em casa é ter um ignorante. Porque bruxaria com o nome de Jesus sai, mas a ignorância não sai com o nome de Jesus. Ter um amigo ignorante é ter um peso tipo pedra no sapato. Porque ele sempre entende anormal. Sempre entende que estão a lhe criticar. Porque limitou-se a crer que eu sou baixo do que eles. Todos nós fomos formatados para ser alguém. Mas depende da sua decisão. Aleluia. Então, desenvolver o lado mental é importante. Como cristão é importante você desenvolver a tua mente. Porque a extensão da bênção de Deus depende muito de como é que você funciona mentalmente. Vou te dizer claramente. Deus não coloca coisas grandes em pessoas mentalmente pobres. Por mais que ele ora muito. Há lugar que a unção não vai te colocar lá a mente. A unção não coloca matemática na cabeça. A unção não coloca geografia na cabeça. A unção te ajuda a entender a geografia, mas não coloca ele na cabeça. A unção não coloca a faculdade na tua cabeça, não. Não faças isso, não confunda as coisas. Há lugares que Deus nunca vai te levar. Não é porque Ele não te ama. Tu não se preparaste para tal. Diga comigo, desenvolvimento mental. Eu dizia na semana passada, na segunda-feira sobre Nimrod. Quem se lembra dele? O primeiro homem mais poderoso da Bíblia. O homem que governou a primeira arquitetura da Bíblia, que é para construir a Torre de Babel. Até o ponto que Deus, quando desceu, disse: se os homens continuarem assim, disse, ninguém vai lhes parar. O próprio Deus está a dizer isso. Deus na sua soberania. Mas sabe que a inteligência que o homem tem, se ele continuar, disse, ninguém vai lhes parar. Todos nós fomos adotados com uma capacidade sobrenatural que é a nossa mente. Mas o problema é, será que tu exploras a tua mente? Sabe o que a escola faz para você? Nós pensamos que a escola nos torna inteligente. Não. A escola impulsiona a tua inteligência. Impulsiona você a começar a refletir. Isso que a escola faz. Porque há tanta coisa que você aprende na escola, você não aplica na tua vida. Trigonometria, você aplica aonde? Cosseno, seno, aplica aonde? Mas te ajudou a pensar. Limites. Você aplica aonde? Te ajudou a começar a refletir. As equações que você deixa na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, era apenas para abrir a tua mente a ter capacidade de reflexão. Isso que a escola faz é para impulsionar a tua mente. Porque a tua mente tem habilidade para tal, mas precisa de ser impulsionado. E vou voltar a dizer aquilo que eu disse na segunda. Aonde tu estás hoje é a soma daquilo, tudo que você recebeste como informação e tudo que você viste. E para onde você vai, depende de novas informações. O homem mais poderoso do mundo é aquele que tem a informação na primeira mão. Imagina, nós estamos numa gruta escura. Todos nós não sabemos qual é a saída. O homem mais poderoso vai ser aquele que diz que a saída é por aqui. O que te limita às vezes não são os demônios, é falta de informação. Você se colocaste numa caixa fechada. Pensaste que não, Deus me mandou aqui. Me orientou para isso, só me orientou para isso. A coisa, entenda, um dia nós vamos ficar chateados no céu. O dia que Deus te abrir a tua vida toda, você tinha que chegar até ali. Você dizer, não, era o meu tio que me bloqueou. Eu disse, não, é a tua ignorância que te fez assim. Não é teu tio, é a tua ignorância. Você se limitaste até aqui. Pensaste que aqueles que estudaram muito são do mundo das trevas. Há uma ideia que nos colocaram, que estuda só até aqui, naqueles níveis ali. Que nível ali? Que nível ali? Que nível é esse? Todos nós fomos preparados para sermos grandes.
Depende dos sacrifícios que estás disposto a tomar. Qual é o sacrifício que você está disposto a seguir? Todos nós fomos projetados para sermos alguém. Mas depende. Estou disposto a assumir esse sacrifício. Sacrifício. Vou ler contigo Romanos capítulo 12. Vou voltar lá. No versículo 2. Mantém-me essa versão. Não cede conforme. Não se conforma com este mundo. Não se conforma com esse modelo de pensar, mas sede transformado. A palavra transformação é a palavra metamorfose, que significa mudança de algo de um estado para o outro. É tipo você colocar a água numa geleira, a água está no estado líquido, quando vai para a geleira fica em estado o quê? Sólido. É mesmo isso, você muda de estado, não se conforma com esse mundo, transforma-te. Por quê? Pela renovação da tua mente. Aqui está entendimento, mas é a palavra mente. Quando a mente muda, a pessoa muda. Quando a tua mente começa a ser diferente, você também se torna diferente. Um dia, um cientista, nunca esqueci essa história dos cientistas, pegaram 2 crianças de 1 ano. Pegaram a primeira criança e colocaram aonde só tem macacos. Deixaram a criança durante 6 meses. A criança adquiriu toda a habilidade dos macacos. Pegaram a criança e meteram numa casa onde há muito barulho. Durante 1 ano, a criança adquiriu aquilo tudo. E pegaram uma criança e meteram num lugar onde só tem mudo e surdo, não falam. A criança ouvia antes, mas quando eles meteram lá, apagou-se a habilidade de ouvir e de falar. Por quê? É o meio onde ele está. Nunca permita que o meio onde você está influencie a sua vida. Muitos de nós estamos onde nós estamos, nem outra coisa. Você está conformado com o meio, a informação que você recebeste, a limitação do acesso à informação, e paraste no tempo. Você poderia ser brilhante, uma boa advogada, uma boa juíza, uma boa professora, mas paraste no tempo. Porque te fizeram acreditar, mais vale casar, ter filho e cuidar dos filhos, mais nada. Essa é a vida do pobre Bacongo. Eles dizem, não, as mulheres são preparadas para cuidarem dos maridos. Só? Esse é o nível mais baixo que você pode colocar uma mulher. Até esse século XXI, continuamos com essa mentalidade. E estamos a levar isso até nas igrejas. O pastor está a aconselhar uma irmã a cuidar só dos filhos. Uma mulher que estudou tanto, mas se limitou apenas a cuidar dos filhos. Tirar a fralda, colocar nova fralda, dar de comer, tomar banho. Que é isso? Todos nós fomos formados para cumprir com um propósito em Cristo Jesus. Nem todos nós seremos pastores. Põe isso na cabeça. O fato de você não ter ministério pastoral, você pode ser um bom polícia, um bom investigador da SIC. Esteja lá a fazer o teu. Nem todos nós fomos chamados para isso. Quem disse que ser polícia é mau? Quem disse que ser das FAI é mau? Não! A igreja não pode ser limitada com irmãos que só oram. De manhã até à tarde e ficam aqui na igreja como intercessores. Não, tem que existir intercessores que vão trabalhar e voltam. São bons advogados, bons juízes. Por quê? Porque quando a irmã Alexandra tem uma situação com um tribunal, já sabe, irmão X é bom advogado. Tem problema para acerto de conta da empresa, irmão Wilson é bom contabilista. Mas a igreja tem que ser essa. Agora, a irmã não quer fazer nada. Limitou a sua mente. A mente ficou bloqueada. Disse, sede transformado pela quê? Pela renovação da mente. Quando a tua mente começa a funcionar, a tua vida começa a funcionar. Amém. Agora vou ler consigo onde eu queria falar hoje. Daniel capítulo 1. Põe NVI, por favor. Daniel capítulo 1, põe NVI. Daniel capítulo 1. Alguém está se abençoado com essa mensagem? Vamos falar do desenvolvimento pessoal, nível mental, depois emocional, depois físico. No 3º ano do reino de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei
da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos também alguns dos utensílios do templo. Ele levou os utensílios para o templo e o colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspanês, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4 é importante. Jovem sem defeito físico, de boa aparência. Isso vamos falar quando nós falamos sobre a questão do desenvolvimento físico. Sabe, a aparência conta. Irmãos, a aparência, a forma como você se apresenta, diz muito quem você é. A aparência conta, mas isso vamos falar depois. De boa aparência, primeiro, tem que ser culto, inteligente, que domina os vários campos do conhecimento. O rei foram para Judá, ou seja, conseguiram sitiar Judá, rei Joaquim, depois da morte, depois da saída do rei Joaquim, o Nabucodonosor tomou Judá. Primeiro disse ela, traga-me pessoas. Primeira condição, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria lhes ensinar a língua e a literatura dos babilônios. Primeiro, você tem que ser inteligente. O rei está à procura de pessoas que é inteligente primeiro. Versículo a seguir. Tem uns versículos que eu vou pulando aqui. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida, de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Vou pular aqui alguns versículos. Versículo 17. Vai para 17. A esses 4 jovens, ou seja, quando o rei manda dá essa orientação, lá levaram Daniel, que depois foi Beltesazar, Daniel, Azarias, que é o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram os 4. Levaram cativo na Babilônia, com a condição que fossem primeiro instruídos, fossem inteligentes, cultos, em todas as áreas do conhecimento. Agora, a Bíblia diz que o rei deu os seus manjares, mas Daniel tomou a decisão e disse, não, nós não vamos tomar os manjares do rei, nós não queremos nos contaminar. E durante o tempo todo, o supervisor que estava com Daniel, ou com os 4, aceitou a proposta de Daniel, em que eles só comiam vegetais, mas depois de 10 dias, deu-se conta que eles estavam mais saudáveis do que os demais. Não quero tocar nesse assunto. Mas depois de algum tempo, a Bíblia diz que esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Entenda, Deus deu-lhe essa habilidade para eles conhecerem. Quer dizer que Deus está interessado em que você conheça outras áreas. Sabe por que nossas igrejas às vezes tornam-se fracas? Porque os irmãos e as irmãs pararam no tempo. Com a sabedoria que Deus lhes deu, tem que ser bom médico. Tem que ser um bom PhD. Bom professor universitário. Mas nós paramos no tempo. Diz que Deus lhes deu o quê? Sabedoria para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Mas eu não quero falar de interpretação de visões e sonhos. Só quero falar de conhecer todos os aspectos. Se você vê Moisés cresceu com toda a ciência egípcia. Aí nós falamos de Moisés que abriu o mar vermelho. Esquecemos que é um Moisés extremamente inteligente. Deus gosta dos inteligentes. Deus gosta das pessoas que trabalham a sua mente. Deus gosta das pessoas que têm a capacidade de criatividade. Tu pensas que Deus vai falar com Noé, criar a arca, se Noé não fosse inteligente? Porque Noé teve a visão onde recebeu as medidas da arca. Imagina se Noé não sabia o que é metros quadrados. O que é metros quadrados? O que é raiz a cúbico? Porque você, para ser um bom mercenário, é isso que eles dizem? Marcenaria, não é? Você tem que ser bom em fazer cálculos. E para construir uma arca daquele, tu tem que ser inteligente. A espiritualidade funciona com a inteligência. Se não fosse assim, você nota que o diabo consegue corromper mais os grandes cientistas do mundo. Não é porque ele lhes dá inteligência, não, ele sabe que são inteligentes. Então, como ele é muito mais fácil ele se desviar.
Os grandes físicos não acreditam em Deus. Outros se meteram na farmaçonaria, Rosa Cruz, nas ciências ocultas. E nós, os cristãos, nos limitamos, mesmo com o Espírito Santo dentro de nós. Acabou a faculdade, eu acabou de estudar, acabou. Acabou aonde? Vai lá mais além. Acabou aonde? Por que nós nos limitamos? Acaba a faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado, vai lá. Aonde todos chegaram, você chega, desafia. Toda hora estudar mesmo assim. Essa preguiça mental, compras livros, nunca leste. Só fica na banca tantos livros. Essa preguiça mental, esse é o pior demônio, mais pior do que aquele que te aperta. Esse é pior. Mais do que aquele que te aperta, esse é pior demônio. As pessoas têm preguiça mental. Jovem de 20 anos não consegue ler nenhum livro de 100 páginas. Leitura é difícil. Lê só 2 páginas do... não. Essas coisas não vão para mim. É para quem? Não torna Deus um mágico seu. Aonde quando você não consegue nada na vida, eu acho que vou me infiltrar na igreja. Igreja é para pessoas inteligentes. Tu não sabes disso. O Espírito Santo é mesmo para pessoas inteligentes. Você não o recebeste em vão. É para te tornar cada vez mais inteligente. Até Jesus sabia que era importante. Passou todos os 30 anos a fazer o quê? 30 anos, segundo Adão. O primeiro só nasceu já crescido. O segundo não. Processo. Devagar, cresceu, aprender. Porque como ser humano, tu tens que desenvolver a tua mente. Ele era 100% Deus e 100% homem. Requeria que desenvolvimento mental. Informação, porque a marcenaria lhe ajudava a pensar. Todo ofício impulsiona a tua maneira de pensar. Retira a limitação dentro de você. Não permita que a tua mente não absorva coisa nova. Procura sempre obter uma informação nova. Eu dizia na segunda-feira, o teu telefone não é só para WhatsApp e Facebook. Você compra gigabytes só para WhatsApp e Facebook. Faça cursos online. Há cursos que estão disponíveis no YouTube. Segue aqueles cursos. Aprende sempre alguma coisa nova. Por que se limitar? Não tenho dinheiro para ir nos cursos. Compra aqueles gigabytes que te dão. Gasta agora no YouTube a ver vídeo das informações que você quer. Eu há dias estava a fazer a formação sobre avaliação de empresas. Fusões e aquisições. Não tenho como viajar. Estou a ver YouTube. Tem aulas de bordo. 2 horas de tempo. Eu sentado com o meu livro. Desafia-te a ser melhor. Aonde tu queres chegar, ninguém vai te levar lá. Você só vai se levar lá. O conhecimento nos coloca onde ninguém quer nos ajudar. Quem sabe sempre é chamado, onde ninguém que não sabe é chamado. Só para você notarem isso. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel sabia interpretações. Ok. Agora vai para o versículo... Ok, vou fazer uma leitura. Vai no 18 até 20. Vai no 18, por favor. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Ok. O rei conversou com eles. Não encontrou ninguém comparável a Daniel e Ananias e Mis. Põe ACF aqui. Quero essa versão aqui. E o rei falou com eles, conversou com eles. E entre todos eles não foram encontrados, achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. O rei chamou, disse, vamos conversar. Vê se a pessoa é inteligente, como que ele faz as perguntas. Se você quer ver que alguém é inteligente, veja as suas perguntas. E por isso que Jesus, quando chegava perante os sábios, não falava, fazia pergunta. Pessoas inteligentes fazem pergunta. Pessoas tolas querem mostrar até aquele que sabe que ele sabe. Um inteligente, quando encontra alguém que sabe, não chega para lhe competir. Chega lá com esferográfica e diz, como é que se faz essas coisas? Pessoas inteligentes logo lhes vê nas perguntas que ele faz. Você nota que essa pessoa é inteligente. O rei chamou eles. Primeira coisa, começou só a conversar. Notou logo, eles são mais inteligentes do que todos.
Você, quando conversam contigo, alguém pode notar que você é inteligente? Alguém mesmo pode notar que essa irmã tem uma capacidade de reflexão? Sim, senhora. Ou uma mediocridade na tua mente? O problema não é ninguém, é você. Você paraste no tempo. Você paraste de alimentar a tua mente. Irmã, em todos os níveis, não importa, você tem que ser cientista, não quero isso, mas só quero que você impulsione a tua mente. Casamento não é o fim, principalmente para as irmãs. Está aí o Angela Merkel, que foi primeiro-ministro da Rússia, acabou agora. Veja lá, senhora. Veja lá, senhora. Quem não está a falar dele em toda parte do mundo? Por que nós queremos colocar as irmãs no nível? Pode ser uma irmã do Migda e ser primeira-ministra, continuar 10 anos, 15 anos, é bom. Vice-presidente dos Estados Unidos, é uma mulher. Acreditar na mente. Num país tão racista, mas conseguiu, negra, se afirmar. Por que só os ímpios dizem que, tá bom, vamos falar que ele é ímpio porque não é cristão? Ok. Por que todo mundo diz que é das ciências ocultas? Ok, tá bom. Mas sendo das ciências ocultas, ainda é inteligente. E você que não é das ciências ocultas, você que é. Falamos que não, símbolo da besta, símbolo de anticristo. Tá bom. Ok, vamos aceitar isso. E você que não tem símbolo de anticristo? Você que não é símbolo de anticristo, símbolo de Cristo, estás aonde? Mente. Irmãos, além de ter cortes muito bonitos, sapatilhas muito limpas, desenvolva aquilo que está dentro. Irmã, além de ter cabelos brasileiros compridos, postiço, antes do postiço chegar na cabeça, a cabeça tem que ter algo a funcionar melhor. Irmãs a sofrerem desnecessariamente. Irmãos a sofrerem desnecessariamente porque não desenvolveram a mente. Versículo a seguir. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos. Põe NVI aqui. Oh, que irmãos. Sadraque. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Você te faz só pergunta, como é que está a ver a economia angolana? Não está a entender. Não está a entender, não está a entender o quê? Você vive aonde não está a entender? Acabaste a faculdade, acabei a faculdade, economia angolana. Não está a entender, pastor? Não está a entender o quê? Me lembro uma entrevista que eu fiz há 2 semanas para trás. Eu me preparei tanto tecnicamente. E o senhor me fez perguntas normal. Falam do investimento estrangeiro em Angola. Imagina se você é ignorante. Só fala, não, eu só conheço Lucas, Mateus. Investimento privado estrangeiro, quais são os benefícios? Fala-me sobre as privatizações das empresas do Estado agora. Imagina só pensar assim, é só rabababababa. Eu queria falar, ok, eu sou pastor, rababababa. Não, isso está a te levar a sair dessa ignorância total que nós temos. Tu tens que conhecer as coisas, dominar as coisas. Disse, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigem que sabedoria e conhecimento. Eram 10 vezes mais. Tu tens que ter conhecimento sobre os assuntos. Ainda não estás no céu. Estás aqui ainda na terra, naturalmente dizendo. Conheça as coisas como é que está a terra. Muitos nem sabiam que a vice-presidente dos Estados Unidos é uma mulher. Muitos não sabiam. Porque é ignorante. Eu não assisto muito televisão, mas sei o que eu vou assistir. Euronews, assisto. Canal France, assisto. BBC, assisto. Acabou. Já estou em outras coisas. Mas quero estar atualizado. Como é que o mundo está e como é que o país está. Porque você, cidadão do céu, tem que conhecer aonde tu estás, como é que funciona. Mas nós somos ignorantes. O rei lhes perguntou todas as questões da sabedoria que eu disse, eles viu 10 vezes mais. Depois, se você notar,
Esses eram homens de oração. Sadraque, Mesaque, você entende que homem de oração, mesmo assim conheciam todas as coisas. A oração não te torna ignorante. É mentira. Quem ora muito, procura entender agora as coisas. Às vezes chega um pastor, ora por mim, a minha colega está me combatendo. A tua colega é mais inteligente do que você. Não está te combatendo nada. Está me combatendo. Você chega atrasada, não faz os relatórios a tempo, depois dizem que estão a te combater. Ninguém está a te combater, apenas chega cedo, começa a se empenhar. Não é tudo espiritual, até chegar cedo é espiritual. Picar às 8 horas o ponto é espiritual. Alguém está aqui. Alguém está falando, pastor, está mal. Estou bem mal. Estou bem mal mesmo, sério. Porque eu não quero gente ignorante. Quero cristãos inteligentes. Quero cristãos preparados para o desafio. Os lugares que estão lá é mesmo para os cristãos, mas os cristãos não gostam de chegar lá. Os ímpios gostam de estudar, gostam de se preparar, gostam de fazer formações, gostam de buscar informação. Ok, vamos só falar. Quem fala bem inglês aqui na sala? Bem. Quem já fez curso de inglês e parou? E nunca mais voltou. Está vendo, né? Aparece aqui uma empresa à procura de alguém com as tuas habilidades. Ei, inglês. O problema é quem? Somos nós. Somos nós mesmo. Somos nós. Desenvolve-te mentalmente. Existem línguas que são extremamente importantes. Aprendam. São línguas que dominam a esfera mundial. Aprendam. Tenta dominar. Cresça. Cristianismo é mesmo isso. É mesmo isso. Diga, Deus me dá habilidade para ter vontade de obter informação nova. De buscar conhecimento, de ler um livro até o acabar. Que não tenha preguiça mental em mim. Repreendo a preguiça em mim. Desejo de manter o foco na minha vida. Aceita isso. Não, eu não quero entrar na faculdade, pastor. Eu quero fazer algumas informações. Faça o bem. E procura os melhores que já fizeram aquilo e começa a lhes assistir. Começa a lhes assistir. Aprenda com os melhores, não com os medíocres. Você vê pessoas que saem daqui. Eu saio daqui, vou para a África do Sul, pago tudo para ouvir pessoa que vai falar 45 minutos. Depois vai embora. Você fica lá, paga o teu hotel, paga tudo, mas ele só vai falar contigo 45 minutos. Depois você lhe paga um dinheiro dele. O que ele meteu lá? Cabeça dele. Quando é que as pessoas vão começar a pagar para te ouvir? Quando? As pessoas para ouvirem a tua experiência de vida já pagam dinheiro. Quando? Meus irmãos, diz que todas as perguntas que o rei lhes fez, de todas as áreas, lhes encontrou 10 vezes mais inteligente. Vai Daniel capítulo 6, vou terminar aqui. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Entenda que Daniel ficou nos 3 reinados, do Nabucodonosor, do Joaquim, Nabucodonosor e Dário. Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino. Designou 3 supervisores sobre eles. Noutra versão diz 3 ministros. Um dos quais era Daniel. Os sátrapas ou os satrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Versículo a seguir. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo frente do governo, ser o primeiro-ministro. Entenda, ser cristão não é para ficar num lugar sem destaque. Daniel mesmo orando, mas na Babilônia, toda a ciência, onde havia ciência oculta e ciência, desenvolvimento de pirâmides, tudo era na Babilônia. Daniel estava lá. Supostamente nós temos que estar lá nos conselhos de ministros. Na ONU, no Fundo Monetário Internacional, só tem lá muitos muçulmanos. Você conta no Fundo Monetário, uma senhora Diola da Nigéria é muçulmana, não é cristão. Por quê? Os cristãos não estudam até aquele nível. Daniel estava lá.
O rei olhou para Daniel e encontrou habilidade, não é habilidade espiritual, mente. Inteligência no Daniel. Esse que você vê que é sonhador, além de sonhar, ele era muito inteligente. Não limita Daniel a alguém que só sonha, interpreta sonho. Porque a gente, quando fala de Daniel, só vê alguém que sonha e interpreta sonho. Não. Veja Daniel. O rei olhou, entre todos que estavam lá, disse: não, você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Vou te colocar à frente do governo e de todo o império. Não é porque era totalmente espiritual, não. Totalmente, além de ser espiritual, o rei não viu o lado espiritual dele. Por quê? Lá no reinado havia astrólogo, grandes mágicos, existiam lá. Não tenha medo. Na nossa família todos são bruxos. Daniel estava num lugar onde todos eram bruxos, mas mesmo assim conseguiu brilhar. Não, na minha família todos são bruxos, é por isso que... Não há por isso nada. O nome de Jesus não tem para quê? Eu não posso estudar muito. Na minha família, se me verem no mestrado, vão me matar. Meus filhos não podem viajar, não podem estudar fora. Como da minha irmã não foram. Se ela vê isso, vai... Há coisas... Que os teus filhos não estão a viajar porque a tua irmã não mandou os filhos fora. E tens o nome de Jesus na boca. Para que serve esse nome de Jesus? Nós temos medo de tudo mais alguma coisa. Até para formar os filhos temos medo da família. Os filhos estão a sofrer por causa você é muito medroso para colocar os filhos nas boas escolas. Entenda, os ministros colocam os filhos nas boas escolas. Você coloca lá os filhos para fazer amizade. Não lhes coloca lá numa lueca no fim. Você tem que ser estrategicamente inteligente. Se ele está a colocar na escola portuguesa, coloca lá, prepara os filhos, lhe coloca a mão para ser amigo do filho do ministro. Amanhã ele vai ser deputado. São amigos. André. Tudo bem, André? Aqui é o Miguel, pá, o seu amigo que estudamos juntos. Alguém está a entender essas coisas todas? O melhor investimento que uma mãe pode fazer no filho é a formação. É o melhor investimento. Então, quando é para formar o filho, investe tudo. Não, ele coloca só naquela escola. Não. Quando é para formar o teu filho, investe tudo. Não investe em coisas pequenas, investe bem. Se é para mandar na África do Sul, ele manda estudar na África do Sul. Se você ficar com 10 mil kwanza por mês, o teu filho está se formando. Quando ele acabar, ele pode sim se defender. Com a oração, com a educação cristã, claro, você terá uma família estável. Amém. Alguém está aqui? Amém. Alguém está aqui? Amém. Disse que planejava ter ele à frente do governo de todo o império. Versículo a seguir. Diante disso, os supervisores, os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Talvez no governo estão à procura, não, esse ministro aqui, não encontraram nada, ele era inteligente. Além de ser homem de oração, era inteligente. Mas nada conseguiram. Esse homem é inteligente. Ele faz tudo na hora, com qualidade. Tem capacidade de reflexão. Quando é debate, consegue debater melhor. Quando é para expor as suas ideias, há uma forma de expor. Mulheres, quando você está a conversar com um homem, veja ainda como é que ele pensa. Como é que ele cria as frases. Na conversa, nota que esse homem não é inteligente. Pastor, não é para casar com homens inteligentes? Não estou a dizer isso. Mas, enfim, minha irmã... Olha, quando eu falo disso, não estou a falar que ele tem que ter mestrado, mas é só ser inteligente. Não estou a falar que ele tem que ter faculdade, não, é só ser inteligente. Porque há muitos que foram na faculdade, são extremamente burros, passo o termo. Mas há pessoas que não foram na faculdade, mas é extremamente inteligente. A sua forma de pensar, a sua forma de reflexão, você nota que essa pessoa reflete bem. Tem uma sequência lógica nas suas ideias. Porque a pessoa que não tem sequência lógica, não há pensamento lógico. Uma coisa fala hoje, quer fazer isso, amanhã quer viajar, amanhã quer fazer formação, amanhã quer ser pastor, quer.
Queres quê, irmão? Não, eu mesmo vou ser jornalista. Depois de 2 semanas, não, jornalismo não. Eu vou ser advogado, pastor. Como eu não sinto, da forma que eu falo, eu acho que vou ser bom advogado. Não há uma sequência lógica, tem várias coisas no mesmo tempo. Peça a sabedoria divina. Aleluia. Disse, para acusar Daniel na sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Mas eu queria falar da parte da administração governamental. Administração governamental. Daniel lá. 3 reis passaram, Daniel ficou lá. 3. Joaquim passou, Nabucodonosor passou, Joaquim passou. Dário veio, Daniel está lá. Não é só oração que ele meteu lá. Inteligência também ele manteve lá. Além de orar, busca informação. Impulsiona a tua mente. Trabalha a tua capacidade de criatividade. Ficar sozinho não é mau. É um momento para você criar as coisas. Um momento para você chamar a existência. As tuas ideias estão lá. Eu acho que na sexta-feira eu vou falar de Jacó. Jacó na casa de Labão, quando Labão começou a lhe maltratar, até o ponto que Jacó disse, não, vou colocar um sinal nos animais, porque eu também quero. A capacidade de reflexão é importante. Quando tu tens um problema, tira tempo de refletir. Há pessoas que não gostam de refletir. Ele logo vai pedir conselho, sem primeiro refletir. Primeiro tira teu tempo, reflete, depois busca conselho. Por quê? Você vai medir a tua reflexão, porque você vai ver todos os ângulos. Não vê só o problema num ângulo. Veja todos os ângulos do problema. Peça a sabedoria divina, reflete. Vai dizer que Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1. Depois diz, Deus formou o homem, Gênesis capítulo 2. Primeiro é criatividade, depois é formar as coisas. Criar é imaginar as coisas. Chamar na tua imaginação. Cria as coisas através da tua mente. Tudo começa na nossa mente. Acho que tenho que terminar aqui hoje. Diga comigo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento mental. Se ele fosse abençoada, então a tua faculdade é 0, tens que continuar mais. Daqui a pouco todo mundo vai ter faculdade depois. Antes era, eu tenho médio, todo mundo agora tem médio. Daqui a pouco vais guardar os diplomas. Meus amados, graças a Deus que a igreja é muito jovem. Agradeço a Deus por isso. Sabe por que eu fico feliz com a igreja muito jovem? Muita gente fala, não, as tuas igrejas não têm mais velho. Eu sempre lhes dou uma resposta. Eu sou muito estratégico. Um jovem de 20 anos vai ficar na minha igreja 40 anos até os 60. Tem 40 anos de trabalhar aqui. O mais velho de 60 fica quantos anos? Com o custo de vida de Angola. Então, estou a fazer cálculo. Essa pessoa aqui, estarei com ele mais ou menos 40 anos no ministério. Mas essa de 60, 70, posso estar com ele mais 10, 15 anos. Então, não é bom ter mais jovem. Agora viram qual era a minha estratégia, não é? Não, vou me dizer a verdade. Isso eu aprendi com uma pastora, a Joyce Meyer. Joyce Meyer, quando começou o ministério, ela já é muito mais velha. Ela se vestia muito mamã. Ela já é mais velha. Acho que está nos 70 e tal anos, Joyce Meyer. Então, na igreja dela só atraía velhas. Eram muitas velhas, muitas velhas. Ela começou a orar, Deus me mostra o que eu tenho que fazer, Deus me mostra. Um dia ela sentou em casa, começou a imaginar. Deus lhe disse, o teu problema é a forma como você veste. Ela tinha aqueles cabelos compridos, aqueles óculos das velhas mesmo. Cortou o cabelo, endireitou bem o corte do cabelo, mudou a forma dela de vestir, atraiu a juventude. E a igreja tem futuro. Porque tu tem que ver uma igreja que, qual é a sequência da igreja? Tudo bem. Deus abençoe você, amém? Eu sei que depois dessa pregação você vai acabar aquele curso de inglês. Vais acabar aquele curso de inglês. Estou a te falar a verdade. Vais acabar aquele livro. Custa o que custar, você vai acabar aquele livro. Vais fazer aquela formação. Se não conseguir dinheiro agora, sempre que dão UTTs, vai na internet, vai no YouTube, põe aquele curso, começa a assistir o curso.
Há muitos cursos gratuitos na internet. Quer ser advogado, vai lá, procura tudo que tem a ver com a advocacia, começa a ler. Enquanto não entraste na faculdade, começa a ler tudo. Se prepara, procura amigos advogados, conversa com eles. Veja como é que eles pensam, como é que eles agem. Se coloca lá. A tua mente é capaz de absorver. Você é capaz de fazer tudo. Ah, não, eu tenho um restaurante, pastor, não tenho tempo. Procura qualidade no teu restaurante. Procura colocar pessoas que atendem bem. Faça tudo com qualidade. Não faça tudo medíocre, não. Pode ser numa praça, mas o teu lugar tem que ser diferente. O atendimento, a forma como você fala com as pessoas, a forma como você se apresenta quando está a atender as pessoas, isso garante também a confiança nas pessoas. Diga comigo, desenvolvimento mental. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por essa mensagem. Pai, eu estou a crer que o Senhor tem um propósito com essa mensagem, Deus. É preparar-nos para um próximo capítulo. É preparar-nos para um próximo nível. É preparar-nos para próximos desafios. Pai, nós queremos ser a luz do mundo em todos os lugares. Não só na igreja, lá nos gabinetes nós queremos desafiar. Nos tribunais, nos hospitais, nos governos provinciais, nós queremos marcar a diferença. Não só na oração, mas no entendimento das coisas todas. Nos partidos políticos, nós queremos marcar a diferença. Queremos ter bons políticos, bons deputados, bons ministros, bons governadores, bons técnicos de informática, bons técnicos de laboratório, engenheiros em toda a área de eletricidade, engenheiro da construção civil, bons arquitetos, Pai. Esse é o nosso desejo. E é a tua vontade, Deus, manifestar isso em nós. Espírito Santo, eis-nos aqui. Ajuda-nos. Nós desejamos isso, nós precisamos disso, nós queremos isso. Capacita o teu povo. Capacita, Deus, que o desejo de ir buscar o conhecimento, que o desejo de absorver o conhecimento, cresça mais, tenha mais, haja mais desejo do conhecimento. Pai, nesse jejum e oração, ajuda-nos a interpretar o teu pensamento, a entender a tua vontade. Porque nós acreditamos que o Senhor está nos preparar para os grandes desafios do século. Antes de vir buscar a igreja, o Senhor quer nos colocar lá, aonde Ele decide nos dar as vacinas. Deve haver cristão lá, a desafiar a ciência. Porque é possível, Deus, essa é a tua vontade. Nos colocar lá onde são feitas as leis sobre o homossexualismo, leis que promulgam, ou seja, que incentivam a promiscuidade. Nós queremos ter cristão naquele lugar, a olhar para essas leis e a dizer não, a vetar essas leis. Senhor, esse é o povo que se chama pelo teu nome. Desejamos a inteligência. Desejamos a inteligência. Desejamos a inteligência. Desejamos a inteligência. Repreendo a preguiça mental. Eu repreendo a preguiça mental no nome poderoso de Jesus. A ignorância não vai reinar sobre eles. Não haverá ignorantes no meio do teu povo. Mas pessoas que desejam crescer, mas crescer mais. Pai, porque nós acreditamos, o Espírito Santo não é só para expulsar demônio, mas é para ter entendimento de todas as questões, espirituais como naturais. Entendimento de toda a ciência. É para isso que o Espírito Santo veio. Ter a sabedoria divina para lidar com as situações da vida, para dar resposta às situações da vida. Para isso que nós fomos preparados, Deus. Papai, no nome de Jesus. Pai, aquele que está a lutar por propina na escola, Senhor, providencia pessoas que se levantam para pagar as suas propinas. Aqueles que querem fazer curso, Deus, providencia finanças que ninguém para no caminho, que ninguém para com seus sonhos, Deus. Que todos continuem. Aqueles que pararam por preguiça, Deus, que se levantam nessa noite e dizem que eu ainda posso.
Eu ainda posso voltar a fazer aquela formação. Eu ainda posso voltar para ser advogado. Eu vou me inscrever no curso de Direito. Eu vou me inscrever para fazer esse mestrado. Eu vou me inscrever para fazer essa pós-graduação. Eu vou me inscrever para receber formação. Eu vou me inscrever. Eu vou aumentar o meu nível acadêmico. Eu vou aumentar a minha compreensão. Vou fazer formações de mentoria. Fazer formações de coaching só para acrescentar algo na minha mente. Sair da ignorância. No nome de Jesus. Espírito Santo, te peço nessa noite, renova a habilidade de criatividade sobre cada irmão que está aqui nesse lugar. Renova. Retira ele com a mente de mediocridade, pensar que acabou. A família onde tu nasceste não determina quem você será. A tua história, o teu passado não determina quem você será. Quem determina é mesmo você. Você pode ir mais além. Não para ali. Há muitas coisas boas para você. Há muitas coisas boas para você. Há muitas coisas boas. A decepção de ontem não pode ser motivo para você não pensar no teu futuro. As portas que se fecharam ontem não pode ser motivo para você desistir do teu futuro. Fechou uma porta à esquerda, sabe que à direita existem várias portas. Apenas continua a sonhar, continue a lutar, porque o final é saboroso. Pai, no nome de Jesus, repreendo o espírito de medo, de preguiça, de fracasso, desânimo, que não reina sobre nenhum irmão nesse lugar.